Minha noiva disse, vendi sua coleção no eBay. Estava só pegando poeira, mas consegui $8.000. Minha coleção de quadrinhos, que valia $250.000. Eu respondi, obrigado pela iniciativa. Então, mandei meu advogado enviar uma carta de exigência para ela. Quando ela percebeu que vendeu um Amazing Fantasy 15 CGC 9.8 por $200. Eu, Rafael, 38 anos, cheguei em casa na última terça-feira após uma viagem de negócios e encontrei minha noiva, Mariana, 35 anos, radiante de orgulho. Estávamos juntos há 3 anos, noivos há 6 meses, morando na minha casa há 1 ano. Amor, tenho a melhor surpresa, ela disse, balançando o celular. Lembra como você estava estressado com os custos do casamento? Bem, tomei a iniciativa. Meu estômago revirou. As iniciativas de Mariana geralmente significavam que ela me voluntariava para algo ou reorganizava minha vida sem perguntar. O que você fez? Vendi aqueles quadrinhos empoeirados no porão. Consegui $8.000. Podemos usar para melhorar a lua de mel. O mundo girou. Aqueles não eram só quadrinhos. Era minha coleção. 25 anos colecionando, trocando, caçando em convenções, cuidadosamente guardados em capas climatizadas, organizados por editora e classificação. Você vendeu meus quadrinhos? Não fica tão chocado. Estavam só lá, pegando poeira. Você nem olha mais para eles. Forcei-me a ficar calmo. Mariana, quais quadrinhos exatamente você vendeu? Ela deu de ombros. Todos? As caixas na sala de armazenamento do porão. Coloquei no eBay como lote. Um negociante comprou tudo por $8.000, já enviou ontem. Minhas pernas fraquejaram. Nessas caixas? Meu Amazing Fantasy 15 avaliado. Minha coleção completa dos primeiros Amazing Spider-Man, minha coleção de Batman do Neil Adams. Estimativa conservadora? $250.000. Talvez mais. Mariana, disse com cuidado, você viu algum quadrinho em capas de plástico rígido? Com notas de avaliação. Aqueles plásticos grossos? Sim, um monte deles. Por quê? Peguei meu celular, abri a planilha da coleção. Este quadrinho, Amazing Fantasy número 15, CGC 9.8? Você vendeu. Se estava no porão, sim. Por que tá sendo estranho com isso? Aquele único quadrinho vale cerca de $80.000. O rosto dela ficou branco. Isso é ridículo. É só um quadrinho. É a primeira aparição do Homem-Aranha em condição quase perfeita, e você vendeu ele, mais tudo mais, por $8.000. Bem, eu não sabia. Você deveria ter me dito que eram valiosos. Estavam na minha casa, na minha sala de armazenamento. Claramente organizados e preservados. Você não tinha direito de tocar, muito menos vender. Ela ficou na defensiva. Eu estava tentando ajudar. Você vive reclamando de dinheiro. Eu reclamo dos seus gastos. Há uma diferença. Tá bem, vamos recuperá-los. Você disse que já enviou. Então, foi só um erro. O comprador vai entender. Eu ri. Ri mesmo. Mariana, você acabou de vender uma coleção de $250.000 por $8.000. Esse comprador provavelmente está a caminho da aposentadoria agora. Fui pro meu escritório, tranquei a porta e liguei pro meu advogado. 2 dias depois, Mariana passou o primeiro dia em negação, depois pânico, depois raiva. A montanha-russa emocional foi algo para se ver. Primeiro, tentou cancelar a venda. Ligou pro eBay, pro PayPal, até tentou contato direto com o comprador. Sem chance. A venda estava concluída, itens entregues e assinados. O comprador, username Vintage Gold Mini 54, deixou um feedback brilhante, lote incrível. Vendedora não fazia ideia do que tinha. Obrigado. Esse comentário fez Mariana surtar. Ele sabia que estava nos enganando. Não, Mariana, você me enganou. Ele só deu sorte. Meu advogado, André, revisou tudo. O caso era sólido. Mariana cometeu conversão, basicamente roubo por venda não autorizada de propriedade. As evidências eram esmagadoras, a conta dela no eBay, as mensagens pro comprador, o PayPal recebendo os fundos. André enviou a carta de exigência na quinta de manhã. Ela exigia, 1. Devolução imediata de todos os itens vendidos ou 2. Pagamento de $247.000, o valor documentado, menos os $8.000 recebidos. 3. Cobertura de todas as custas judiciais. Mariana foi notificada no trabalho, gerente de marketing numa startup de tecnologia. Ela me ligou gritando. Você mandou advogados pro meu trabalho. Você vendeu minha propriedade de $250.000 sem permissão. Esperava o quê? Um cartão de agradecimento. Sou sua noiva.
Vamos nos casar. Isso deveria ser nosso mesmo. Vamos nos casar. No passado. E não, bens pré-maritais não funcionam assim. Você tá terminando nosso relacionamento por causa de quadrinhos? Tô terminando porque você roubou de mim e não mostra nenhum remorso. Ela desligou e foi pro tudo ou nada nas redes sociais. Não acredito que desperdicei 3 anos com um homem criança que liga mais pra quadrinhos do que pra futura esposa. Tento ajudar com os custos do casamento e é esse o agradecimento. Os amigos dela caíram em cima. Meu celular explodiu com mensagens me chamando de abusivo por valorizar brinquedos acima do amor. Então, Mariana cometeu seu segundo maior erro, depois de vender minha coleção. Mandou uma mensagem: abandone o processo ou vou garantir que todos saibam que tipo de pessoa você realmente é. Tirei print na hora. André ficou encantado. Tentativa de extorsão, isso só melhora. Mas o golpe final veio naquela noite. Mariana pesquisou e finalmente entendeu o que vendeu. Descobriu preços recentes de Amazing Fantasy 15 em condição 9.8. Soube dos meus primeiros números do Homem-Aranha. Descobriu o valor dos números do Batman do Neil Adams. Ela me ligou chorando. Não se desculpando. Chorando pelo dinheiro dela. Poderíamos ter vendido direito. Poderíamos ter tido centenas de milhares. Nós? Não tem nós aqui, Mariana. Eram meus. Eu ia ser sua esposa. Isso os tornava meus também. Não é assim que funciona. Vou lutar contra isso. Vou dizer para todo mundo que você esconde bens. Vou dizer que você me abusou. Mariana, tudo tá documentado. Inclusive o que você acabou de dizer, já que tô gravando essa ligação legalmente. Ela desligou. Uma semana depois, a ousadia de Mariana atingiu novos patamares. Em vez de tentar consertar as coisas, ela dobrou a aposta em ser vítima. Primeiro, alegou que os quadrinhos eram um presente para ela. Postou no Facebook que eu prometi que ela podia vendê-los pro fundo do casamento. Problema, eu tinha mensagens de um mês atrás onde ela perguntou se podia vender umas coisas suas velhas, e eu disse claramente, não toque em nada no porão. Quando isso não funcionou, ela tentou a carta do abuso financeiro. Alegou que eu era controlador e manipulador financeiramente durante todo o relacionamento. A evidência dela? Eu não a incluí nas minhas contas bancárias nem na escritura da casa. Sabe, limites normais quando você ainda não é casado. Os amigos dela apoiaram. A melhor amiga, Jéssica, até começou um post sobre abuso financeiro em relacionamentos, com Mariana como exemplo. Os comentários eram insanos, me chamando de narcisista abusador. Enquanto isso, André estava ocupado. Encontramos o comprador pelo eBay. O cara, Ricardo, foi até compreensivo quando soube da situação. Ele é colecionador há anos e sabia exatamente o que comprou. Mas compreensão não significa devolver. Olha, cara, Ricardo me disse por telefone, sinto muito, mas comprei isso de forma justa. Ela listou. Eu comprei. Não é minha culpa que ela não sabia o que tinha. Não tô te culpando, mas você sabe que esses quadrinhos são propriedade roubada. Segundo quem? Tenho um recibo do eBay. Venda legal, até onde sei. Ele estava tecnicamente certo. Mas André tinha outro ângulo. Processamos Mariana e Ricardo. Ricardo por receber propriedade roubada, mesmo sem saber, o que pelo menos congelaria a coleção até o tribunal. Mariana por conversão, fraude e imposição intencional de sofrimento emocional. Mariana surtou quando Ricardo foi notificado. Ele ligou para ela, gritando que ela o meteu em problemas legais. Ela tentou jogar a culpa em mim, dizendo a Ricardo que eu era um ex-psicopata com raiva do término. A resposta de Ricardo? Ele me encaminhou tudo. As mensagens dela admitindo que vendeu pelas minhas costas. Ela pedindo para ele mentir sobre o valor. Implorando para ele não cooperar com processos legais. Então veio o golpe de mestre da burrice de Mariana. Ela contratou um advogado. Não um bom. Um tal de Gregory, caça-ambulâncias, que pegou o caso por um adiantamento de $2.000 que ela mal podia pagar. Gregory enviou uma carta de cessação e desistência hilária em sua incompetência. Alegava, os quadrinhos eram propriedade conjugal, não éramos casados. Eu os abandonei ao guardá-los na minha própria casa. Mariana tinha permissão verbal para vendê-los, comprovadamente falso. O processo era assédio, é literalmente uma disputa de propriedade. A resposta de André foi brilhante. 3 páginas destruindo cada alegação com citações. O último parágrafo dizia, basicamente, sua cliente confessou o roubo por escrito. Aconselhe-a a devolver a propriedade ou se preparar para acusações criminais. Foi quando Mariana entrou em pânico. Ligou às 2 da manhã, bêbada, soluçando. Por favor, desista disso. Faço qualquer coisa.
Devolva minha coleção. Não posso. Ricardo não vai vender de volta. Tentei. Então pague o valor deles. Com que dinheiro? Você sabe que não tenho isso. Então vamos pro tribunal. Você tá destruindo minha vida por coisas. Papel e tinta. Você destruiu nosso relacionamento por $8.000 que não tinha direito de tocar. Vou me matar se você não parar. Desliguei e chamei a polícia para um bem-estar. Encontraram-na bêbada, mas bem. Ela ficou furiosa que eu liguei, mandando mensagem que eu tentava fazê-la parecer louca. 3 semanas depois, o rolo compressor legal ganhou velocidade, e a ousadia de Mariana colidiu de frente com a realidade. Primeiro, Ricardo cedeu. O advogado dele disse que manter propriedade roubada, mesmo comprada sem saber, era arriscado. Ele aceitou um acordo, devolveria os quadrinhos mais valiosos, cerca de $180.000, e ficaria com o resto. Em troca, abandonaríamos o processo contra ele. Mariana ficou empolgada por 5 segundos, até perceber que isso significava que eu tinha prova de valor para o caso criminal. Sim, apresentei acusações criminais. O detetive do caso, Morrison, era colecionador. Entendeu na hora o que aconteceu. Então ela vendeu sua coleção inteira sem permissão. Enquanto eu estava em viagem de negócios, sim. E esses recibos mostram o valor. Certificados CGC, preços recentes de leilões, avaliação de seguro do último ano. Isso é furto qualificado, entende? Sua noiva cometeu um crime grave. Mariana foi presa no trabalho na segunda seguinte. A startup de marketing não gostou da imagem. Ela foi encorajada a pedir demissão na quarta. A foto de prisão era pesada. Rímel escorrendo, cabelo bagunçado. Alguém vazou nas redes sociais. Não fui eu, mas suspeito de Ricardo, que estava bem irritado por ser arrastado para isso. O advogado Gregory a largou na hora quando ela não pôde pagar além do adiantamento. Ela conseguiu um defensor público. Mas Mariana não terminou com a ousadia. Começou um blog, sobrevivendo ao narcisista Rafael.com. Sim, usou meu nome do meio achando que era esperta. Postagens diárias sobre abuso emocional, manipulação financeira e como o sistema legal favorece homens com dinheiro. Alguns destaques, ele tratava aqueles quadrinhos melhor que a mim. Tratei. Eles mantinham um valor. Um homem de verdade teria perdoado esse erro. Um erro de $250.000? Ele tá usando o privilégio para me destruir. O privilégio de ter coisas? O blog saiu pela culatra quando Ricardo encontrou e postou seu lado. Ela sabia exatamente o que estava fazendo. Pediu para eu pagar pelo PayPal amigos e família para evitar impostos. Pediu para não mencionar valores individuais no feedback. Não foi um erro. Os próprios amigos dela começaram a se afastar. Jéssica deletou o post sobre abuso financeiro. A irmã de Mariana, Diana, me ligou para se desculpar e perguntar se havia como resolver isso. Claro, disse. Ela pode me pagar o que roubou. Ela não tem esse dinheiro. Então ela deveria ter pensado nisso antes de vender o que não era dela. A audiência preliminar foi ontem. Mariana apareceu com um terno caro demais para alguém que alegava pobreza. Descobriu-se que ela estourou um cartão de crédito para isso. Tentou parecer triste, mas o juiz não comprou. As evidências eram condenatórias, a listagem no eBay admitindo que vendia a coleção do namorado enquanto ele estava fora, mensagens para amigos se gabando de dar uma lição nele por me ignorar, mensagens para Ricardo tentando encobrir o valor real, a mensagem ameaçando me chantagear para abandonar as acusações. O juiz marcou a data do julgamento e negou o pedido dela de arquivar. Também emitiu uma ordem de restrição após a ameaça de suicídio e o assédio. Mariana desmoronou no tribunal. Colapso dramático total. Teve que ser ajudada pelos oficiais enquanto gritava que eu estava arruinando a vida dela por nada. O defensor público me puxou de lado depois. Olha, ela vai perder. Feio. Se quiser negociar, agora é a hora. O que ela tá oferecendo? Ela vai passar o carro, as joias, basicamente tudo o que tem. Valor total, talvez $30.000. Minha coleção valia $250.000. Eu sei, mas é tudo o que ela tem. Então ela vai pra cadeia. O defensor suspirou. Justo. 2 meses depois, o julgamento foi na última semana. Mariana continuou seu colapso de ousadia até o fim. Aparecia no tribunal todo dia com roupas cada vez mais caras. Emprestadas de amigos, acumulando mais dívidas de cartão, quem sabe. O júri não se impressionou com o ato de vítima sofrida quando ela usava sapatos de grife. A defesa dela foi basicamente, íamos nos casar, então as coisas dele eram minhas. A resposta do promotor, vocês eram casados? Estávamos noivos. Isso é um não. Você tinha permissão para vender a propriedade dele? Ele nunca disse que eu não podia.
Você tem permissão para vender coisas que não são suas. Ele era controlador com dinheiro. Eu precisava contribuir para o casamento. O promotor então mostrou ao tribunal o Instagram dela de 2 semanas antes da venda. Fotos de uma bolsa de $3.000 que ela comprou. Legenda: às vezes, você tem que se mimar. Parece que você tinha dinheiro para o que queria, notou o promotor. Mariana tentou alegar que eu era abusivo, controlador, manipulador, mas não tinha evidências. Enquanto isso, eu tinha 3 anos de mensagens mostrando um relacionamento normal até ela decidir cometer um crime grave. O depoimento mais danoso veio de Ricardo. Ele aceitou testemunhar em troca de imunidade. E entregou tudo. Ela me contatou em particular antes do leilão terminar. Disse que, se eu ganhasse, jogaria quadrinhos extras que não estavam listados. Disse que o namorado era, cito, um nerd obsessivo que merecia isso. Ela indicou que sabia o valor. Disse que pesquisou alguns no Google, mas não ligava porque, cito, dinheiro não é tudo, mas ensinar uma lição a ele é . O rosto de Mariana foi impagável. Ela esqueceu que essas mensagens existiam. O blog dela também voltou para assombrá-la. O promotor leu trechos onde ela basicamente admitiu tudo enquanto tentava se pintar como vítima. O veredicto: culpada de furto qualificado em 2º grau. A sentença foi ontem. A mãe de Mariana, Diana, apareceu para pedir clemência. Alegou que Mariana era uma boa garota que cometeu um erro e que eu era vingativo por não abandonar as acusações. Meritíssimo, disse no meu depoimento de impacto da vítima, isso não foi um erro. Foi um roubo calculado de alguém que ela dizia amar. Ela não mostrou remorso, só raiva por ser pega. Tentou destruir minha reputação, me ameaçou e bancou a vítima a cada passo. Ela vendeu 25 anos de coleção, memórias do meu falecido pai que me introduziu aos quadrinhos, pedaços da minha infância. Não porque precisava de dinheiro, mas para me machucar. Tudo porque pedi que ela parasse de gastar tanto com itens de luxo. O depoimento de Mariana foi algo. Lamento que Rafael se sinta machucado. Só estava tentando contribuir para nossa vida juntos. Se ele fosse mais aberto com finanças, nada disso teria acontecido. Perdi tudo. Meu emprego, minha reputação, minha casa, meu futuro. Isso não é punição suficiente? A resposta do juiz: senhora Mariana, você não demonstrou responsabilidade. Culpou todos menos a si mesma. Você roubou $250 mil em propriedade e vendeu por uma fração do valor por despeito. Este tribunal a sentencia a 2 a 4 anos na prisão estadual, mais restituição de $240 mil a ser paga após a soltura. Mariana desmaiou. Desmaiou de verdade. A mãe gritou que era injustiça. Os poucos amigos que restavam choraram. Mariana teve que ser reanimada e levada sob custódia, ainda meio consciente. 6 meses depois, Mariana cumpriu 3 meses antes de ser solta por liberdade condicional, supernotação, bom comportamento, primeira ofensa. Saiu uma pessoa diferente. Não melhor, só diferente. Raiva virou amargura, virou outra coisa. Começou um GoFundMe, me ajude a reconstruir após uma prisão injusta. Arrecadou $500, a maior parte da mãe. Tentou virar influenciadora, fazendo TikTok sobre sobreviver a um narcisista e quando colecionar vir acumulação. Conseguiram alguns 100 views cada. Parece que as pessoas não simpatizam com quem roubou e vendeu a coleção valiosa do parceiro por despeito. A restituição é uma piada. Ela deve me pagar $500 por mês pelos próximos 40 anos. Fez exatamente um pagamento, só porque o oficial de condicional ameaçou violá-la. Trabalha num call center agora, mora com a mãe, ainda posta memes passivo-agressivos sobre cultura de colecionador tóxica e quando homens valorizam objetos acima de pessoas. Recuperei cerca de 60% da minha coleção com Ricardo. O Amazing Fantasino 15, felizmente, estava entre eles. Algumas peças sentimentais, os quadrinhos que meu pai me deu, sumiram para sempre, vendidos a outros colecionadores para quem Ricardo já havia passado. O impacto financeiro foi significativo, mas não devastador. O seguro cobriu parte. Os quadrinhos devolvidos até valorizaram durante todo esse drama. Engraçado como um roubo grave cria boa documentação para fins de seguro. Vendi a casa. Muitas memórias, e, honestamente, precisava de um recomeço. Encontrei um condomínio legal com uma sala climatizada para coleção. Melhor segurança também. Travas biométricas, câmeras, tudo. Namorar tem sido interessante. O que aconteceu com seu último relacionamento é um quebra-gelo divertido quando a resposta envolve furto qualificado e prisão. Mas encontrei alguém. O nome dela é Graça, contadora, e ela coleciona mangás vintage. Achou a história toda insana, mas entende por que processei. Quem não respeita suas coisas não te respeita, disse no nosso terceiro encontro. Pode ser a certa.
Mariana ainda manda e-mails de endereços diferentes, já que sigo bloqueando. Sempre o mesmo tema, destruir a vida dela, sou sem coração, escolhi coisas acima de pessoas. Nunca se desculpou de verdade ou reconheceu que o que fez foi errado. O último e-mail, na semana passada, espero que esteja feliz. Você recuperou seus quadrinhos e destruiu minha vida. Valeu a pena? Não respondi, mas a resposta é sim. Não por vingança, mas porque ela mostrou quem realmente era. Alguém que destruiria o que eu amava para me machucar, depois bancaria a vítima quando enfrentasse consequências. Os quadrinhos? São só coisas, claro. Mas são minhas coisas. O direito de ter sua propriedade respeitada, de não ter seus bens roubados e vendidos por alguém em quem você confia? Isso vale lutar. Mariana achou que estava me ensinando uma lição sobre prioridades. Ensinou. Só não do jeito que ela queria. Ela me ensinou que, quando alguém mostra ser egoísta o suficiente para te roubar e se sentir justificado, acredite na primeira vez. Ah, e aquele Amazing Fantasy 15? Reavaliei no último mês. Agora vale 95 mil dólares. Mariana, se você tá lendo isso do porão da sua mãe enquanto trabalha no call center, isso é 95 mil dólares por um quadrinho que você vendeu por talvez 200 dólares. Espero que a lição tenha valido a pena.